Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A Bíblia também diz que a glória da segunda casa será melhor que a primeira. A Bíblia também diz, como disseram ali no capítulo 2 de Lucas, nas bodas de Canaã, que o último vinho era melhor do que o vinho primeiro. Que todos os anfitriões colocavam primeiro o primeiro vinho, o melhor vinho. Depois, quando já estava todo mundo embriagado, voltava aquele que já era de terceira, quarta categoria. Mas Jesus deu o melhor vinho, que era símbolo do Espírito Santo, da alegria, da paz, do reconhecimento, que preencheu e não deixou os anfitriões assim, triste. Então, quando Deus mandou o Espírito Santo sobre Jerusalém, ele quis unir todas as nações. Se nós olharmos aqui em Atos, eu vou trabalhar sobre o Espírito Santo só no livro de Atos, pegando algumas outras partes na Bíblia, logicamente, que é a essência. Então diz que estavam reunidos em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E aqui ele diz uma lista. E aqui mais embaixo, cretenses, árabes, e todos nos termos, todos nós temos visto em nossas próprias línguas falar a grandeza de Deus. E todos se maravilhavam, estando suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de vinho. O que quer dizer isso dizer? Deixa eu trabalhar com você nessa parte. Depois Pedro entra aqui. O discurso de Pedro. Tocado pelo Espírito Santo, ganhou mais 3.000 almas. Que não estava na dúvida, veio. O que quer dizer isso? Eu já expliquei nas lives passadas. No começo era uma língua só. Até no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 11, Deus confunde a língua na Torre de Babel, porque o homem queria subir ao céu com seus próprios méritos e as suas próprias forças. Não é assim. Aí eles se dividiram. No Monte Sinai, quando eu fiz a faculdade, qual foi a língua que Deus conversou com Moisés? O aramaico, os caldeus, os babilônios. Tantas línguas que tinham lá. Quando Deus conversa com Moisés no Monte Sinai, Deus dá uma nova linguagem, que é o hebreu, a língua hebraica, que nenhuma outra língua tem. E até hoje existe a Bíblia hebraica, que foi traduzido para nós. Então era a língua de todos os judeus. Mas nesse ato, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Deus agora abre novamente a mentalidade e une novamente as línguas
e derramando o poder do Espírito Santo, vem a evidência de falar, eu não falo inglês, mas eu falo a língua dos anjos, língua estranha, a língua celestial. Eu já contei a experiência de dois haitianos, que eu cedi um quarto, uma sala no lugar onde eu parava, e ao meio-dia eu escutei aquele gemido, aquele linguajar. Eu pensei, meu Deus, o que estão falando ali? E eu fui pé por pé olhando e vi eles deitados no chão, no piso. Piso bruto assim. Era um rancho, de colocar material. Eles deitados, com as mãos erguidas e adorando ao Senhor deitado. Falando a língua deles. Mas quando eu olhei aquilo, eu me derreti tudo, porque eu sentia a comunhão do Espírito Santo. Deixei-os orar, terminar o culto diário deles, de agradecimento a Deus. E cheguei lá e disse, hermanos, hermanos. Quando eu disse hermanos, hermanos, os dois se atracaram. E me abraçaram, hermano, 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 hermano. Choravam. Porque tinham descobrido aqui no Brasil alguém que coadunava com eles. Eu não perguntei se era dessa, daquela, não, nós somos irmãos em Cristo. Eu fui num culto na cidade de Birama, Presidente Getúlio, dos haitianos, numa escola dominical. E eles começaram a adorar o Senhor. Eles ficaram bem uns 45 minutos. Louvando, 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 terminava um hino, começava outro, começava outro, começava outro, começava outro. Aquelas irmãs, elas sapateavam assim, sapateavam, erguia a mão para o céu e começava a rodopiar, e um se abraçava com o outro, e outro com o outro, e outro com o outro, e as crianças, os jovens, e eu fiquei ali parado, olhando aquela adoração maravilhosa. Eu me derreti todo. Isso é adorar ao Senhor. Eles não tinham tempo. Eles não. Começou 8 horas da manhã a escola dominical. Oração. E terminou a 1h30 da tarde a escola dominical. Não tinha tempo. Não tinha horário para adorar ao Senhor. Nunca me esqueci. E agora Pedro, olhando aquilo tudo, Pedro, porém, respondendo, pondo-se em pé, e com os 11, e levantou a sua voz e disse, homens judeus, é notório que isso aconteça em Jerusalém, escutai as minhas palavras. E começou a falar desde o tempo de Joel, a profecia de Joel. Isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias disse Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias e profetizarão. Meu Deus, dom de profecia. É engraçado que para os judeus, presta atenção, cocadinha, a vida ministerial só começava depois dos 30. Estava em Levítico. Mas aqui, o Espírito Santo pegou os jovens, pegou as crianças, pegou até os servos e as servas, que não tinha nada a ver. Ali no capítulo 3, nós vamos ver
que pelo Espírito Santo, Pedro e João foram para o templo a orar. E quando passaram na porta do templo, tinha um coxo, um mendigo, um aleijado, que não podia entrar no templo, porque era aleijado, os aleijados, os maneta, perneta, caolho, rancolho e tudo quanto é tipo de... não podia entrar dentro do templo, era lei. Dá-me uma esmola. Pedro e João disse, não tenho prata e não tenho ouro, mas isso que tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o coxo pulou e não foi para fora, foi para dentro do templo, glorificando a Deus. Agora chegou a minha vez. Pedro e João, cheio do Espírito Santo, não tenho prata, não tenho ouro. Então, meu querido irmão, pastores, não pregam a palavra de Deus por amor à prata e ouro, porque você tem muito mais que a prata e o ouro, é o dom do Espírito Santo. Não troca o dom que você tem, como fez Elimas, não vão chegar lá depois, para comprar o Espírito Santo para ganhar dinheiro. Não faça isso. E aquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas aos pés do Senhor. Por quê? Pedro explicando, mas também já recebendo a unção do Espírito Santo, o dom da palavra. A igreja do Senhor precisa não andar, mas nadar na graça e no poder e na unção do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus. Volto logo.